vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas leituras de fevereiro. Eu li bastante coisa, coisas muito boas e coisas ruins também. Vamos lá? Eu não fiz um vídeo sobre janeiro, porque janeiro eu li praticamente nada. Eu continuei leituras que eu estava fazendo antes e li algumas coisas acadêmicas, mas fevereiro, por sua vez, já li muitas coisas boas e foi ali que eu peguei um ritmo de leitura para esse 2022 que eu pretendo manter. Não é uma competição, isso aqui não é se você leu 20 livros por mês ou quem lê mais, não é uma corrida maluca para você ficar lendo loucamente e não absorver nada, e não aproveitar e não curtir uma leitura mesmo. Aqui é só para eu poder contabilizar e falar para vocês e até talvez apresentar um livro que vocês não conheçam, né? Eu falo que não importa se você lê 6, se você lê 10, se você lê 20, se você lê 1, se você não consegue terminar um livro num mês. Não é isso que conta. O que conta é você encontrar um livro que você curte e ler pelo menos um pouquinho por dia. Você pode separar isso de diversas maneiras. Vou ler 10 páginas por dia. Vou ler um capítulo por dia. Eu vou ler 15 minutos, eu vou ler 30 minutos. Pelo menos isso, entendeu? É separar no seu dia um tempinho para leitura. E aí você se organiza na medida que você vê que consegue, que o seu tempo cabe, que você consegue se concentrar ou que você está interessado em manter esse tempo. Pode ser em contabilidade de tempo, de páginas e assim por diante. Mas vamos lá para as minhas leituras. Eu terminei 3 livros que eu estava lendo e li outros. O primeiro que eu terminei, que eu vou comentar aqui agora com vocês, é um que foi uma grande, assim, eu não sei porque eu fiquei tão surpresa que ele tenha sido tão bom, que é Madame Bovary, de Gustave Le Bon. Aqui a gente vai ter a história de Emma Bovary. Ela é filha única de um senhor viúvo. Ela desde jovem ela sonha, né? Ela idealiza a vida romântica dela a partir dos livros em que ela lê. Então ela acha que vai ser tudo uma grande aventura, né? Um casamento vai ser uma aventura em que ela vai encontrar um cara e aquela paixão e aquela idealização de um casamento a partir daquelas leituras que vinham mesmo do movimento romantismo, né? Do estilo romântico. E aí ela se casa com Charles Bovary, que é um médico, mas é apaixonado nela, ele faz tudo por ela, acha que ela é uma deusa, ela é uma santa, e só que com o tempo, Emma vai vendo que aquilo que ela realmente esperava sentir e viver no casamento dela, aquilo acaba não acontecendo, então ela cai num tédio, ela cai num ranço pelo marido, ela cai numa aversão àquela vida que acabavam não recebendo muito, não eram, muito ricos, mas era uma vida burguesa. E nesse tédio, né, tédio do casamento, tédio da vida, então ela acaba traindo Charles Bovary. E o livro, ele critica aquele estilo de vida burguês, né, em que vai mostrando a superficialidade, mas não só a sociedade burguesa, mas também é uma crítica à religião, né, muito forte na França, principalmente no interior da França, do século XIX. Bom, e o que me chamou a atenção mais nesse livro, que me deixou assim encantada, é principalmente a escrita do autor. Você lê o livro, eu li essa edição da Martine Claret, e eu achei uma tradução muito boa, ela é cheia de notas explicativas em que falam de referências do autor e referências posteriores, né, que inspirou a outros autores. Quando eu comprei, eu realmente não sabia, né, por falta de atenção minha, que era uma edição de bolso, então eu quero ter uma edição melhor em questão de tamanho, de capa.
tudo mais, porque virou um queridinho pra mim, é um favorito da vida. Por quê? Parecia que o autor estava declamando o negócio, que estava encenando aqui na narrativa. Era uma coisa tão surreal que você vê o trabalho que esse autor teve. Outro ponto que me chamou muito a atenção é como o autor descreve o estado de melancolia de Emma Bovary. Quando ela tinha certas decepções, ela entrava num estado em que hoje a gente conhece bem o nome disso, né? Depressão. Não que ele dê o nome de depressão, né? Ele fala que aquilo era visto como uma histeria, como uma melancolia, como algo típico de mulheres e tudo mais. E outra coisa que eu achei interessante é que a Emma Bovary, ela tem uma noção, ela tem uma certa consciência da limitação que ela tem naquela sociedade por ser mulher. Ela fala que as aventuras que ela tanto queria viver, a partir do momento em que ela percebe que ela não vai viver aquilo como ela vê nos livros, parte disso é porque ela é uma mulher numa sociedade machista, numa sociedade de repressão à mulher. Então, a Madame Bovary foi o primeiro livro que eu terminei em fevereiro e simplesmente favorito, 5 estrelas, vai estar com certeza na lista dos melhores livros que eu li em 2022. O próximo livro que eu terminei, que inclusive ele deveria estar aqui, mas eu não sei cadê, acho que eu já guardei ele, é A Invenção das Tradições, do Eric Hobsbawm. É um livro que eu tava lendo há muito tempo. Foi um livro no qual eu me baseei para falar nos vídeos sobre o contexto, né, de Outlander, né, o contexto dos escoceses e a invenção da tradição dos kilts, que é um vídeo que eu vou deixar nos cards aqui em cima, que ficou bem legal, foi bem organizado o vídeo e me deu um pouquinho de trabalho, então, por favor, vamos lá, me dá um biscoito. E lá é uma série de ensaios em que tanto o Eric Hobsbawm, que é um grande historiador, quanto outros historiadores, eles falam em determinadas sociedades, por exemplo, na sociedade inglesa, na sociedade escocesa, na irlandesa, na indiana, do século 17, 18, 19, por aí, mais ou menos nesse recorte, como as tradições que nasceram nessas épocas foram inventadas para que aumentasse o nacionalismo, né? Então ali a gente vê, como eu falei, a questão dos escoceses com os kilts, nós vemos os irlandeses com os celtas, né, como aquela retomada aos celtas, nós vemos como essa cerimônia inglesa, né, da coroa inglesa, ela foi construída, né, e fortalecida no final do século XIX até chegar agora, e assim por diante. É um livro, né, de história, né, de historiografia, mas muito interessante para você ver como certas coisas elas não são meio que inerentes à sociedade. Elas têm um contexto, ela tem uma explicação de criação, e um motivo e um objetivo, né. Então, esse livro eu dei 3 estrelas. Outro livro que também foi um livro de não ficção que eu li, que eu não vou me aprofundar aqui agora, porque vai ter um vídeo só pra falar sobre isso, é o Método Pomodoro, né? Que vai estar com a capa aqui. Eu li ele em e-book e vou falar sobre ele num vídeo específico em que eu vou explicar mais destrinchadamente o método Pomodoro. Mas vai ter um vídeo explicando direitinho o método de acordo com este livro, tá bom? O outro livro que eu li, né, que eu comecei no ano passado, em 2021, e terminei agora em fevereiro, foi o primeiro livro da Roda do Tempo, O Olho do Mundo, do Robert Jordan. Eu li em e-book porque o livro é caríssimo. E esse livro foi o que inspirou a série A Roda do Tempo. Aqui nós vamos ver a história de 3 rapazes. Na verdade, um desses rapazes, eles entram numa profecia, eles são inseridos em uma profecia de que um deles vai ser o portador do poder. Só que nessa sociedade, os homens foram proibidos com o tempo de praticar, de ter poder mágico. Só que nessa profecia, um deles vai ter esse poder. E a partir desse momento, tempos ruins vão acontecer naquelas terras. Então, criaturas ruins vão aparecer
e esse rapaz ele vai ser utilizado pelas entidades do mal para poder dominar aquela terra e trazer tempos ruins. Só que naquelas terras, as únicas pessoas que poderiam ter o poder único, utilizar magia basicamente, eram as mulheres. Eles tiveram experiências em que homens, quando tinham magia, poderiam praticar a magia, eles endoideciam, eles enlouqueciam e faziam maldades e matavam pessoas e era um massacre. Então, a partir daí, só as mulheres poderiam praticar magia. E, na verdade, era um grupo de mulheres, as Aes Sedai, que elas praticavam, elas tinham poderes mágicos e elas eram responsáveis por não deixar que os homens praticassem magia. Essa é uma parte muito legal, porque ali quem tem o poder mágico ali e as únicas que são capazes de controlar, né, essa magia para que ela não seja uma magia destrutiva eram as mulheres. E sabendo dessa profecia, uma dessas Aes Sedai sabe que algum jovem dessa pequena vila é o que está inserido na profecia e ela vai até lá. Só que tem 3 jovens que se encaixam nela. Então, a partir do momento em que ela chega lá, eles descobrem que o mal também já descobriu que um desses jovens é o da profecia. Então, tanto ela vai para poder guiar, salvar um desses jovens, mas o mal também ataca essa vila e mata muitas pessoas. E eles são obrigados a fugir com a Aes Sedai. Então, o primeiro livro conta essa fuga desses jovens com ela e seus ajudantes para ir para um lugar seguro e poder descobrir quem é o jovem da profecia. O livro, ele começa um pouco arrastado, é um livro muito grande, e ele começa um pouco arrastado, mostrando essa fuga desses jovens da vila até os lugares, o lugar onde eles pretendem ir para poder resolver e descobrir quem que é o cara da profecia. Então ele começa um pouco arrastado, meio que redundante, sabe? Parece que as coisas sempre acontecem do mesmo jeito. Mas a partir, tipo, de umas 200 páginas, a coisa começa a 200 páginas para o final, na verdade, começa a desenvolver mais e o final passa a ser um tanto quanto diferente do da série. Eu acho que a série, provavelmente, ela não li os outros livros ainda, mas ela juntou elementos de outros livros ali para poder explicar e dar mais papel aos outros personagens no final da série. Eu gostei, quero continuar. É uma pena, assim, não é uma pena, mas uma coisa que me incomoda um pouco quando... Não é que me incomoda, ele dificulta eu ler os livros seguidos, porque são muitos livros e são livros muito grandes, são mais de 10 livros e cada livro tem 700 páginas no mínimo pra mais e eu não posso ficar lendo só isso, infelizmente. Infelizmente ou felizmente, não sei, eu tenho outras... A gente quer ler outras coisas e tudo mais, mas eu sei que eu não posso demorar muito também pra continuar a ler, para não esquecer a história, ainda mais porque é um livro muito grande, tem muitos elementos e as coisas podem acabar se confundindo. Provavelmente no final no próximo semestre ou nos próximos meses eu leia o segundo livro. E a minha nota foi, eu dei 4 estrelas para O Olho do Mundo, né? E pretendo continuar a saga. O próximo livro que eu li foi uma indicação de uma querida amiga minha, que eu estava procurando um livro de romance, deixar o coração quentinho. Ai, foi assim, lindo. É uma autora nacional que está disponível no Kindle Unlimited, então gostamos, né, gostamos. E se chama O Terraço Acima do Café, de Rebeca Braga. Ele é um romance jovem adulto. Ele se ambienta em Seul. E ali ele conta a história de uma jovem. E ela vai morar sozinha
né? E aí ela aluga um apartamento em cima de um café. E logo quando ela se muda, ela topa com o dono do café. E ela descobre que esse dono do café é um antigo rapaz que estudava na mesma escola que ela, que ela conhecia, mas não conhecia. Ela tinha uma história, mas não tinha uma história. Porque ela era uma jovem muito tímida. Ela era uma jovem muito antissocial. E esse rapaz, ele era tanto um ano mais velho que ela e era o popular, né? Só que ele não lembra dela. E ela lembra dele. E eles se encontram e a partir daí uma amizade começa a se desenvolver, né? Só que eles tiveram, como eu falei, uma história na juventude. Ela ajudou ele em um momento e ele, só que ela não quis dar prosseguimento à amizade dos dois, porque a melhor amiga dela era apaixonada nele na juventude. Então ela esconde que ela conhecia ele e que ela era aquela menina da situação em que ela ajuda ele. E aí eles desenvolvem uma amizade muito bonita, e depois vai desenvolvendo uma relação casual ali, de se pegar de vez em quando. Só que, claro, que a coisa começa a ir mais do que isso. E é gostoso você ver isso, porque você vê dois personagens legais. Ela não tem, na minha opinião, ela não tem motivo pra ter escondido dele, né, que ela era aquela menina. Mas mesmo assim, eu acho que tinha que ter esse mistério, essa tensão de quando ele descobrisse e tal. Mas eu acho que o mais legal é como aquela amizade vai se desenvolvendo. Porque ele também é um rapaz massa, sabe? Eu acho que a gente... galera, vamos entender que um romance legal não precisa envolver sempre um boy lixo, um boy grosso, um boy... sabe? Tipo, dá pra colocar caras legais num romance desse, sabe? Não é só aquele cara misterioso, grosso, super, extremamente charmoso que dá uma cena legal de romance, sabe? Caras que são bonitos, são legais, são bonitos, tanana, mas são legais, entendeu? Eles não precisam ser mal educados. Eles não têm que ser mal educados pra dar um romance massa. Então, fica a dica. E aí eles desenvolvem essa amizade e aí depois vai um romance. Eu gostei muito do jeito que é escrito. Tem alguns erros ali que a gente pega uns erros de português, uns erros que não é nem uns erros de português, sabe? São erros de digitação em que não se teve talvez uma revisão mais vista grossa ali. E tem algumas cenas que ao mesmo tempo lembra um dorama, mas também às vezes lembra algumas animações orientais, até japonesas talvez, porque tem uma cena, por exemplo, em que porque o livro, ele tem algumas cenas que se passam no passado, em que vai explicando como ela conheceu esse rapaz no passado. E aí tem uma cena que parece muito uma cena de animação, de anime. Os dois estão parados, eles, jovens, adolescentes, estão parados na frente de uma lanchonete de uma cidade pequena e tá chovendo e ele tá chateado porque ele tinha quebrado a perna e ele tá ali chateado porque era o futuro dele que tinha sido destroçado ali. E ela chega com um guarda-chuva e fica do lado dele tampando a chuva dele. E os dois ficam em silêncio. Então, assim, eu consegui imaginar uma cena de anime com uma música, assim, e eu achei muito gostoso de ler aquilo ali e eu consegui construir uma cena desse tipo, porque eu acho que na situação casou muito bem. É um livro muito gostoso, eu super indico pra quem quer ler algo de boa, um romance tranquilo, assim, e eu dei 4,5 estrelas. Pra mim, provavelmente também vai entrar num dos meus favoritos do ano. Não favorito da vida, mas um favorito do ano. E super indico. Eu confesso que eu queria continuar a ler livros assim, de coração quentinho.
E eu gosto de livros que se ambientam em bibliotecas, em livrarias, e romances desse tipo. Não só romances, né, mas também mistério. Eu gosto disso porque eu gosto de livrarias e eu gosto de bibliotecas. Então, eu tinha uma certa curiosidade com o livro, que eu sempre via a capa, achava a capa fofinha, e o título meio assim, aí eu, vou tentar. Então eu tentei ler A Pequena Livraria dos Corações Solitários, da Anne Darling, que também está disponível no Kindle Unlimited, né? E é o primeiro livro de uma série de livros, que todos eles se ambientam dentro dessa livraria. E aqui, a gente vai acompanhar a história de Pose, né? Ela é uma mulher, né, que toma conta do irmão. O irmão é um adolescente, os pais morreram num acidente, e ela trabalha nessa livraria. E ela recebe de herança a livraria, né? A antiga dona da livraria, ela cuidava, né, meio que deu um espaço para Pose e o irmão morarem depois que os pais deles morreram. E ela sempre cuidou e apoiou eles. Então, a dona dessa livraria, que todo mundo amava, que todo mundo adorava, ela morre, era uma mulher rica, e deixou a livraria para Pose. E a dona, a Lavínia, ela tinha um neto que era o Sebastian, que é conhecido como o cara mais arrogante de Londres. Então, assim, você já parte do princípio de que o cara é um lixo, é um escroto, é um idiota. E aí tá. E aí Pose, que nunca teve muita responsabilidade, além de cuidar do irmão, né? Ela recebe essa livraria, só que o Sebastian não quer que ela cuide dessa livraria e tal, então eles fazem um acordo de que durante um ano, a Lavínia mesmo colocou que durante um ano, se ela não conseguisse cuidar da livraria e fizesse com que a livraria funcionasse, desse lucro, ela deveria entregar a livraria para o Sebastian, que era um cara rico, sabe, aqueles empresários e tal, empreendedores, e ela deveria entregar a livraria. E a livraria não estava bem das pernas. Só que aí Pose vai, aceita o desafio, não quer se livrar da livraria porque ela tem um apego afetivo. Ali tem uns amigos dela que trabalham, que precisam trabalhar ali ela tem a história dos pais, ali ela tem a história da própria Lavínia. E aí ela resolve fazer uma mudança na livraria, que é transformar ela numa livraria especializada em romances. Então, e aí vai contando essa transição, né, tentando mudar essa livraria para isso. Só que o romance tá onde? O romance tá entre ela e uma paixão que ela tem desde criança no Sebastian. Uma paixão meio ódio. É aquele inimigos para amantes. Ele trata ela muito mal, gente, desde o começo. Ele é aquele cara, e ele não só trata ela mal, mas ele trata todo mundo mal. Ele é um personagem nojento, assim, e ela só fica passando pano pra ele. Ela fica só justificando. Ele é assim porque isso. Ele é assim porque aquilo. Tem que entender o Sebastian. Nossa, gente, não. Gente, não tem como. Vamos parar com isso de colocar personagens lixos, caras grosseiros, caras sem educação, caras abusivos, caras assediadores, entendeu? Como mocinhos e como se tivesse tudo bem, sabe? Passar pano para grosserias de homens. Porque ali é isso que a Pose ficava fazendo, ela tentava justificar as grosserias dele. Porque ele sofreu quando criança, porque ele não tinha atenção da mãe, porque a avó morreu, porque isso, porque no fundo ele me trata bem, porque no fundo ele me ajuda com isso, sabe? Justificando e diminuindo o próprio papel dela, ela em si. E aí o cara vai só porque ele é charmoso e é bom de cama, tá tudo bem. Não, gente, a gente tem que parar com isso. O livro, pra mim, foi um lixo, sério. Uma estrela, pra não dar nada de estrela, sabe? Porque a única coisa que eu gostei foi a ambientação da livraria e da questão de construir, de criar e de mudar a livraria para que seja uma livraria apenas especializada em romances. Só isso, porque a personagem é chata, a personagem
um mocinho é pior ainda, sabe? O mocinho, né? O par romântico dela é pior ainda. Quando ela encontra um cara que é massa, que trata ela bem, que combina com ela, que ela fala que ele é bonzinho demais. Gente, para. Vamos parar com isso, tá bom? Então, 1 estrela, não indico, não vou continuar a ler, não quero saber dessa série mais. Não acho que compense ler um livro desse. Eu li pra passar raiva, na verdade. Então ali foi uma quebra de ciclos, que eu tava lendo livros bons, e aí eu leio esse. E aí depois disso eu li, como vocês vão ver no meu vídeo de março, eu li alguns livros ruins, né? Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Em algum momento deste mês de abril, nós vamos ver os meus livros de março. E é isso. No total foram 6 livros, né? 2 livros muito bons. Um que virou o favorito da vida, Madame Bovary, e o Terraço Acima do Café também, com certeza vai entrar na minha lista de melhores livros do ano. E a gente se vê no próximo vídeo.